Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da turma de Arquitetura Fiscal e Tributação em Documentos Fiscais Eletrônicos. Muito obrigado aqui pela presença de vocês na turma, nessa aula ao vivo. A aula fica gravada, né? Para quem não pôde ver ao vivo, ver posteriormente ela gravada, não tem problema, ok? Sejam muito bem-vindos. Esta semana, a gente está apresentando na turma, né, as opções de frameworks para geração de documentos fiscais. A gente passou pelo conteúdo de tributação, de regras fiscais, documentos fiscais, XML, prática de tributação na planilha de tributação, né, para a gente simular ali o que a gente viu na teoria, né? A gente começou a botar a mão na massa com as aulas ali de prática de exemplos fiscais com JavaScript, C Sharp, Object Pascal, enfim. E aí, a gente teve recentemente as aulas de modelagem, né, do banco de dados, é uma sugestão, apenas uma ideia de como absorver regras fiscais, né, no seu modelo de dados, deixando o software o mais flexível possível quanto às alterações que surgem, né, de demandas aí de clientes e contadores. Então, a ideia do modelo de dados que a gente viu era justamente flexibilizar ao máximo a nossa aplicação. E aí, se a gente já viu tributação, regras fiscais, prática de tributação e modelo de dados, chega a fase da nossa turma, do nosso curso, onde a gente apresenta as opções dentro de cada tecnologia para emitir documento fiscal, né? É o que a gente chama de frameworks de emissão de documentos fiscais. Nesta aula, nós vamos apresentar para a turma o ACBR, né? É uma suíte de componentes para quem trabalha com Delphi, para quem trabalha com Lazarus. Hoje nós vamos ver o ACBR para a tecnologia Delphi. E quem está com a gente hoje nessa aula é o Júlio Omar Marchetti, um amigo pessoal e gigante que o Saque Fiscal tem aí com essa pessoa. Júlio Omar, dispensa a apresentação, mas fica à vontade aí para dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, queria agradecer inicialmente aí o Marco pelo convite, ao Daniel do ACBR, a gente está ali sempre na lamuta do dia a dia, trabalha aqui, e daí de vez em quando vai lá e responde alguém, ou seja no Discord, ou seja no fórum, e a gente está sempre aí contribuindo, seja com código, seja com respostas, seja com explicações e melhorias. Eu sou embarcadeiro MVP, projeto ACBR, projeto ORMBR, temos algum auxílio. Cara, trouxemos bastante projetos abertos aí para o mundo Delphi, aí para o pessoal poder utilizar. E a vida da gente é sempre código em cima de código, né? Fico aí à vontade para responder as dúvidas que eu souber, né? Até certo ponto eu posso não saber, e daí mas a gente vai resolver, tá? De alguma forma. Legal, show de bola, tranquilo. Então, a proposta é a gente fazer um overview pelos frameworks de geração de documentos fiscais em cada tecnologia que está proposto, né, na turma, na emenda do curso. Hoje, Delphi com a CBR, ok? Eu vou pedir para o Júlio Omar compartilhar a tela dele, ele faz o overview, eu vou estar moderando aqui as dúvidas, ok? E fiquem à vontade para mandar as dúvidas ali pelo chat. No final da apresentação formal, aí da demonstração formal, a gente abre ali para quem quiser abrir câmera, abrir microfone, ok? Vamos seguir o roteiro, deixando inicialmente o Júlio Omar fazer o overview e a gente vai interagindo aí sobre o projeto ACBR. Júlio Omar, está contigo. Valeu. E já chegou aqui o chimarrão para a gente acompanhar. Seguinte, eu não lembro se a gente chegou a detalhar, se a gente ia falar um pouquinho sobre até mesmo baixar os componentes, instalar, mas eu vou dar um resumo assim bem básico, até para que o pessoal também possa se achar. O portal do ACBR, vou até acessar aqui para que possa ficar gravado, né? Quem não conhece, provavelmente todos conhecem, mas a gente vai fazer isso, né? Então, projeto ACBR aqui, está disponível para vocês.
Basta você, se você precisa acessar o fórum, né, tem os links aqui do lado, downloads, etc. Então, tu tem todos esses disponíveis para você. Aqui, você entra no fórum, basicamente em si, o fórum vai ter diversas categorias que você necessitar, e no portal você vai saber como baixar, tem vídeos explicando como baixar os fontes, como fazer a instalação, como fazer a configuração. Então, essa parte a gente vai pular, mas era só para deixar aqui registrado isso. Quem fizer o download ou melhor, fizer o checkout, né, do SVN, provavelmente vai ter essa pasta aqui. Quem pegar a pasta, o raiz vai ter essa daqui, né? Quem pegar só o Trunk 2 vai ter uma pasta semelhante a essa. No meu caso, a minha aqui está com alguns arquivos marcados, exatamente porque a gente vive fazendo alterações e correções, então a gente faz alterações do lado de cá, faz teste e depois sobe para o SVN. Vou falar também bem rapidamente para que o pessoal também possa também estar ciente. Temos uma pasta de DLLs disponível com todas as DLLs necessárias, não que você tenha que levar todas elas, mas as necessárias para cada tipo de componente, tá? Temos alguns documentos. A pasta exemplos, cara, é a melhor que tem. Você tem o exemplo de todo. E melhor do que o exemplo ainda é os fontes do componente, mas você tem aqui de todos os componentes um exemplo para que você possa dar aquele chute inicial e trabalhar. E melhor, né, que os exemplos, então, são as fontes dos componentes. As fontes dos componentes estão dispostos aqui para vocês. Lembrando que a gente tem algumas coisas de terceiros, então a gente separou aqui uma pastinha, então terceiros tem algumas coisas, não é diretamente do ACBR, são coisas já prontas, então a gente só trouxe para dentro dele. Pacotes, então pacotes de vídeo para Delphi e Lazarus, por isso que a gente consegue utilizar um único fonte. E para quem também for trabalhar com algumas outras coisas, tem a parte dos projetos, que tem o instalador, quem acompanha, quem utiliza a lib, está aqui também os fontes da lib, o monitor está aqui também os fontes dele, exatamente o que tem lá está aqui, e tem outros mais projetos aqui dentro de documentação. Então, vocês podem ficarem à vontade. A melhor coisa que tem é fonte, você tem totalmente disponível, você pode abrir, usar e utilizar. A nossa premissa, né, Marco Polo, e daí tu me corrija se estiver errado, a gente vai falar sobre basicamente NFE. Então, nada melhor do que a gente utilizar o próprio exemplo da NFE para fazer algumas analogias e algumas coisas de configurações. Lembrando que quem for utilizar os exemplos, a gente deixa sempre com o Fortes, junto com a CBR, né? Então, o Fortes Report basicamente é uma premissa para ser feita a instalação dele, faz a instalação do Fortes Report, depois você faz a instalação do ACBR em si. Aqui nós temos um exemplo bem amplo até, que ele engloba tanto o NFE quanto o NFCE. E os componentes estão colocados visualmente na tela. Sempre tome, como a gente fala, é exemplo, não é um código. Já ouvi gente dizer para mim que pega o exemplo do ACBR e pega o exemplo e joga a conexão com o banco dele e alimenta os componentes aqui e faz aqui. Não, esse daqui é um exemplo de como você utilizar. Não faça isso. Utilize ele para estudo, sim, para você entender, mas não utilize ele para você querer fazer a aplicação. Muitas software houses, muitos softwares por aí, a gente pode ver que até mesmo os tabs são iguais aqui e não é esse o objetivo de um exemplo. O exemplo é para você entender e daí, baseado com ele, daí sim você aplicar dentro do seu sistema, aplicar a sua identidade visual e principalmente separar totalmente o código, né? Aqui tem algumas configurações de documentos auxiliares e a configuração de envio de e-mails. Pessoal, se vocês deixarem, eu vou matraquear 1 hora aqui, tá? Quem tiver dúvidas conforme eu for falando, abre o áudio, pergunta, vai falando que eu vou parando aqui respondendo. O Marco Polo também pode ir fazendo as suas dúvidas aí perguntando, tá? Tranquilo, eu vou separando aqui as dúvidas no chat, podem seguir pelo seu ritmo e a gente vai interagindo junto aqui, fica tranquilo. Tá. Algumas coisas que o pessoal não assim, conhecimento, né, é que existe, por exemplo, esse CBR integrador, tá? Esse CBR integrador nada mais é que para o nosso Cefaz lá do Ceará. Ele é o único de todos que ainda precisa de alguma coisa diferente. Então, é isso que esse integrador faz, tá? Então, só já respondendo diretamente alguma dúvida que venha a vir, isso daqui vai ser utilizado basicamente por quem fizer alguma coisa lá para o Ceará. O componente de NFE,
E agora existe agora umas particularidades bem interessantes que eu vou falar. Eu vou acabar fazendo assim. Nós vamos fazer que nem aquele filme Viver, Morrer de Novo. A gente vai para o começo e para o fim. A gente vai ficar fazendo essa intercalação, tá? Eu vou falar algumas coisas agora que vocês vão ver como se fosse lá no final, depois a gente volta e assim a gente vai estar batendo esse papo, tá? Algumas coisinhas a nível de NFE, que basicamente o pessoal às vezes toma um erro assim e não vê diretamente, é que existe um componente para DANF da NFE e um componente para DANF-CE, para NFCE. Então, às vezes eles colocam o componente da DANF e querem que saia correto. Lembrando que eu estou mostrando aqui o exemplo com o Force Report. Se você passar para Fast Report, eu vou até colocar aqui, ó, FR, vou colocar assim FR, que daí é mais fácil de eu achar aqui. Se estiver muito pequeno, eu posso aumentar aqui, mas basicamente vocês vão conseguir ver aqui o componente. Veja, existe o componente para Fast Report, tá? Tanto da DANF quanto a DANF-CE. Então, sempre lembrar que existe essa mudança aqui. Eu tenho um FR3, o FR3 provavelmente vai conseguir carregar aqui, nesse componente DANF, mas ele não vai imprimir exatamente como tem que ser feito. Então, lembra, você tem que colocar a DANF, CE, FR, porque ele tem algumas peculiaridades que a gente trata nessa separação. Então, a mesma coisa que acontece com o Force Report, acontece com o Fast Report. Então, a gente tem que fazer essa pequena analogia para que o pessoal possa entender um pouquinho aqui. Os componentes são ligados, podem ser ligados em runtime, tá? E o exemplo, a gente, na verdade, linka em design timer aqui, mas tem um código por trás que faz essa linkagem em runtime. Mas o mais importante de tudo, eu ainda nem fui para o código, mas já vou falar até próprio do código. O exemplo em si, se você olhar, ele é uma tela inteira de uma única coisa só, uma unit inteira de fonte, de um processo inteiro. Sempre que você programar isso, não deve se levar só de premissa de usar componentes do CBR, é de programação em si. Quanto mais units você conseguir separar o teu código, mais manuteível ele vai se tornar. Por quê? Porque a hora que o teu time crescer e você precisar dar manutenção, uma pessoa não vai interferir na manutenção da outra. Por quê? Porque se alguém for mexer numa coisa específica, aquela coisa específica vai estar numa unit já separada. Falo isso porque isso você já utilizando basicamente injeção de dependência, e o pessoal escuta essa palavra injeção de dependência e acha que é um fim do mundo, ou é um disco voador, ou totalmente. Nada mais é do que você injetar a referência do componente para dentro de uma classe, de um método, de uma função, para que ele faça isso. Então, basicamente, você vai criar métodos, classes, que você vai injetando para dentro dele o componente e ele vai se configurando. Um exemplo disso daqui basicamente que foi feito, se a gente for olhar aqui, eu vou entrar aqui no gerar NFE, tá? Só que foi feito, de certa forma, injetando estático, tá? E a injeção de dependência, que a gente diz, é injetar mesmo o componente. Como ele está tudo numa mesma tela aqui, ele acaba chamando métodos, esses daqui são exemplo até que foi feito pelo Ítalo, né? A pessoa que mais mexe com esses exemplos. Ele criou aqui um método chamado alimentar componentes, e aqui dentro é que ele faz as subdivisões. Pense em que você vai fazer esse alimentar componentes, mas você vai injetar para dentro dele o TACBR-NFE, ou que fosse aqui as notas fiscais. Então, você injetaria simplesmente ele, faria só simplesmente uma referência e injetaria ele aqui para dentro e trabalharia com ele lá dentro do processo e ele retornaria isso para ti. Por quê? O código vai esparramar, vai ficar mais fácil de você dar manutenção. Se você tiver problema de uma questão só, digamos aqui, vou falar agora uma coisa bem crucial aqui, por exemplo, vou alimentar para NFE aqui. Vamos lá para o método NFE. Ok, tem a parte da identificação aqui? Tem. Então, o que poderia ser feito aqui? Construir, e eu já volto, tá? Porque eu falei, nós vamos caminhar para frente e para trás, depois eu vou voltar a explicar algumas coisas aqui, tá? Mas, basicamente, se eu fosse fazer a identificação aqui,
não pegar, eu não vou pegar e fazer um tripão de código. Isso aqui é um exemplo, como eu falei. Eu faço um tripão de código disso daqui, na hora que for dar uma manutenção, o que que acontece? Eu começo a rolar, ó, mouse para cima, mouse para baixo, mouse para cima, mouse para baixo. Basicamente, o que eu sugiro aqui, quando você começar a trabalhar com esse tipo de situação ótimo, vou alimentar aqui o identificador, né? Então, acabei de alimentar, vou alimentar esse identificador, perdão, eu vou descobrir quem que é esse identificador. É um TIDE, ele está dentro do PCN-NFE. Então, faça lá uma unit, tá? Eu vou até escrever aqui só para exemplificar para vocês. Mas aqui, ó, digamos que eu uses PCN-NFE, ponto e vírgula, ok? Seja lá, vou fazer aqui uma classe qualquer, T, alimenta, NFE e identificador, tá? Isso aqui eu vou fazer só para modo de exemplo. Public, e como eu vou fazer algo que é só para preencher as informações, eu vou colocar como um class, tá? Class, procedure, vamos lá, alimentar identificador, tá? E aqui dentro dele, basicamente, o que eu iria fazer aqui? Eu iria passar o identificador, o ID lá dele, que é o quê? TIDE, ok? A partir do momento que eu fizer isso daqui, se eu usar essa unit 1 aqui, e eu fizesse algo aqui do gênero, eu iria passar lá para dentro dela o quê? Eu iria dizer para minha classe que T, deixa eu ver aqui, T alimenta. T alimenta identificador, ponto alimentar, eu iria passar aqui para dentro dele, isso aqui, ó, eu iria injetar. E todo esse trecho aqui de código, basicamente, ele vai até intermediador aqui, acho que. Depois a gente passa para a questão de referência, mas até se fosse aqui intermediador, eu iria trazer ele aqui para dentro desse código aqui, iria separar, claro, né? Vou fazer aqui um tratamento aqui para ele aqui, deixa eu tirar esse trecho aqui e colocar ele. Vamos fazer assim, ó. Aí, ó. Vamos colar aqui e vamos descer aqui também, ó. Vamos fazer isso daqui, ok, né? Claro, a gente vai ter que fazer alguns tratamentos, ele está fazendo algumas verificações aqui para nós. Novamente aqui em cima ele também tem algumas outras geração de código, etc. Mas o que eu estou tentando falar para vocês? Não utilizar o exemplo como ele está ali, ele é o exemplo para mostrar para vocês, mas eu trazer isso para cá, porque daí aqui eu estou fazendo alimentando só a identificação do componente, e com isso eu posso pegar meu modelo de dados, e com esse meu modelo de dados trazer aqui e fazer essa identificação. Mesma coisa dos produtos. Vou criar uma unit para fazer. Pode falar. Eu estaria certo em falar assim, a gente vai mapear o preenchimento do objeto, né, lá da NFE, mapeia ele em partes, né, que são as partes do XML, e é como se você estivesse criando value object de cada parte da nota, para trabalhar com os objetos separados, e depois injeta todos os value objects numa única classe que reúne esses caras. Seria isso? Exatamente. É essa a ideia de você... Uma boa prática para uma boa prática, né? Isso, uma boa prática de desenvolvimento, uma boa prática de programação, um clean code, porque daí a boa prática diz. E daí o pessoal até vai ficar meio surpreso, mas se você falar com alguns especialistas, assim, eles vão te dizer que um procedimento não poderia ter mais que de 3 a 5 linhas, tá? Se ele tiver mais de 3 a 5 linhas, não é um procedimento, tem que quebrar ele mais ainda. No caso aqui, eu já deixei ele grande, tá? Ele já deveria estar quebrado em mais partes ainda aqui, que eu, por exemplo, injetasse aqui para dentro dele com uma interface e que ele utilizasse programação fluida e ele fosse preenchendo essa informação redundante para mim, essa redundância de informações de um ORM, por exemplo, ou de uma query,
Nada impede, tem uma query, tem um dataset, insiro o dataset lá para dentro, já tem esse filtro, insiro para cá. Mas, basicamente, você estaria separando todo o teu código, tá? Deixando ele mais elegante, mais Ou bonito de se seja, ver o também. cara está começando a usar o ACBR, ele viu o demo, viu o componente visual ACBR NFE, só que aí o cara tem uma unit para consulta de nota, uma unit para reimpressão. Se ele sair Isso. duplicando visualmente aquele componente para usar, ele já estaria duplicando o código desnecessariamente, né? Exato. Uma outra coisa que é muito interessante de se fazer, e o pessoal hoje, eu vi que eles estão tomando gosto por isso e estão começando a ficar... Porque o que acontece? A gente acaba tendo que, às vezes, apareceu agora aqui que os participantes podem ver a minha tela, acho que eles não estavam vendo, sei lá, eu não Não, entendi tá muito sim, bem. tá sim. Mas o que acontece, um pouquinho só para explicar, o pessoal larga muito componente visual na tela, e mesmo que os componentes não sejam visuais, tá? Mas você largou no DFM, a partir do momento que você já largou no DFM, o DFM pega toda a estrutura dele e cola ele no DFM. Aí, se a gente vai lá e remove uma propriedade ou faz alteração de uma propriedade, a pessoa compila, ou melhor, baixa lá a atualização, reinstala, né, roda o instalador e abre a aplicação dele e pum, dá erro na tela. Ele já vem com print, meu Deus do céu, blá, blá. Nada mais é, ele está removendo aquela propriedade dentro do FM. Então o pessoal está entendendo hoje de criar esses componentes, perdão, em runtime. Tem pessoas que estão muito mais espertas ainda, que estão utilizando o padrão de projeto Singleton, estão fazendo um retorno Singleton de cada componente para que você tenha uma única instância e utilize globalmente isso dentro da tua aplicação. Então, são pequenas coisinhas, cara. Assim, ó, é a conta-gota, tá? Quando você vê a conta-gota, tu tem um rio, tá? Enorme para você fazer. Mas pense já duas coisas bem simples aqui de se fazer nesse exemplo aqui. É retirar os componentes largados visualmente aqui, criar uma instância de cada um deles para ser criado um timer, que tenha lá um método para configurar, que tenha um método que lê essas informações do banco, que eu injete a dependência dele da minha tabela, do meu banco, para dentro dele e vai fazer essa leitura. Claro, a gente não vai conseguir sentar aqui e ficar escrevendo tudo isso hoje, agora, tá? Mas se você pega por partes, não, beleza, ainda eu tenho ele fixo na tela, ok, então vai injetar aquele componente fixo na tela para uma configuração. Daqui a pouco você conseguiu fazer toda essa separação, vai lá e cria essa classezinha Singleton e injeta aquela classe Singleton, tira o componente da tela, tira as dependências da tela do CBRNFE, a tua dependência só vai estar lá dentro daquela classezinha Singleton e todo o restante do teu sistema vai funcionar. Mesma coisa a questão de impressão, tá? Cria uma classe Singleton para Forts e outra para Fast. Se eu não quero utilizar uma delas, eu vou lá e comento, tiro essa unit fora e não utilizo. Vou direcionar para aquela outra lá. E ele vai fazer o quê? Eu vou tirar toda a dependência de componentes de terceiro, que seria o Fast ou Forts Report, da minha aplicação e rodaria de boa. E a segunda Perfeito. coisa aqui que você está fazendo aqui é fazer essa separação. A gente tem aqui uma coisinha bem legal, o Ítalo fez aqui, muito interessante, para que a pessoa possa ter uma noção. Mas não quer dizer que você vai fazer aqui a identificação, digamos aqui, agora a gente vai falar aqui de referências de notas fiscais eletrônicas referenciadas. Você vai fazer o quê? Uma unit, um método que vai tratar, aquela classe que vai tratar somente aquelas notas referenciadas, trazendo aqui para dentro. Mesma coisa, destinatário, informações de destinatário, separado. O que tu vai ter de informação? Tu já tem ela filtrada em algum lugar, tu tem alguma classe que você vai poder injetar, então tu injeta para dentro dela, injeta a informação do destinatário e preenche isso num local distinto. Quando tu vê, tu juntou tudo aquela quantidade de coisas e tu vai ter a tua nota fiscal eletrônica. Separação aqui de produtos, claro, produtos bem simples aqui foi feito, mas existem várias e depois você vai acabar especializando isso. Quando você fizer ele separado aqui, quando tu começa a especializar ele. Outra coisa aqui, impostos. Impostos, se eu não estou enganado, temos um motor de cálculo de impostos, não temos, Marco?
ou ele Isso, não existe? a gente tem lá a planilha, a prática de tributos da planilha e tem os exemplos em JavaScript, Delphi, C Sharp, PHP, de como implementar a tributação ali no código. Claro, é uma implementação elementar, mas ali ele pode reaproveitar e aplicar do jeito que ele quiser e gerar o seu núcleo de... A gente vai ver mais na frente sobre a API de tributação, mas como classe de tributação, como unit, como qualquer coisa que ele queira injetar, ele pode fazer fora e injetar na classe dele na hora de preencher. Entendi. Então, já tem aí algo a mais ali que você separou, injetou numa classe de cálculo de impostos aqui. Você vai poder tratar todas essas situações. Uma dica que eu vou dar aqui para o pessoal que às vezes não consegue achar as units, tá? Isso aqui, na verdade, é falta de algumas uses quando a pessoa não acha, quando não acha-se os enumeradores, tá? Quando você não achar os enumeradores, ou você segura o CTRL e tenta abrir, chegar até o CRT dele, tá? Para você saber onde que é, ou passa o mouse e espera um pouquinho que ele vai fazer o parserzinho para você. As versões mais novas do Delphi estão mais tranquilas, mas as velhas eram um pouquinho problemática isso. Mas ele te dá, tá? Basicamente, ele te dá qual é a unit que está e aonde que está esse numerador. E se você não sabe qual é o numerador colocar, basta você colocar um pontinho aqui na frente que ele vai te listar todos eles, ó. Você vai ter disponível a lista de todos eles que estão, que fazem parte, né, desse enumerador. E, por fim, né, o Delphi tem, se você não conseguir, se você souber o enumerador, mas não sabe a uses que ele está, Ctrl Shift A, ele estando em cima, ó, a versão Sydney também ainda tem erro, tá? Mas acho que a Alexandria já está ok. Eu não trouxe a Alexandria aqui, mas eu tenho ela instalada numa máquina virtual. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar para ti dentro de todos os teus fontes e vai te trazer em qual use, ele vai te achar qual que é a unit que necessita e vai te trazer para você colocar na interface ou na implementação para ti. Então, Ctrl Shift A com o cursor em cima da palavra e ele faz essa pesquisa para ti dinamicamente, tá? Deixa eu lembrar aqui uma coisa interessante que o pessoal está agora batendo bastante aqui, é a questão do pagamento, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem coisas bem superficial, né? Como diria. Muitos devem de compilar, não sei se vocês já perceberam, vou até compilar para que vocês possam notar, mas a gente tem hints e warnings, tá? Hints e warnings devem-se e são obrigatoriamente serem zerados, seja na sua aplicação, seja na CBR. A CBR que ainda tem alguns, ó. São erros de conversões. Não sei se alguns são de antigamente, mas antigamente a gente tinha o ed, tá? Não era new, era ed. A gente marcou como deprecate, porque daqui a um tempo a gente vai tirar esse ed e vai ficar só new. Se você compilar, muitos vão notar que ele vai marcar isso nos hints e nos warnings, tá? Ó. Pode ver que ele aumentou aqui o warning para mim, me dizendo que temos algum aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A função está obsoleta, né? Ó, use a função new. Já está informando para que a gente utilize a versão, implemente o código corretamente. Então, isso aqui são coisinhas que são boas para o seu código, tá? Principalmente pessoas que têm problemas esses erros aqui também básicos aqui de faltar algumas uses, de conversão implícitas e alguns outros, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a tua aplicação fique mais demorada até mesmo para compilar. Existia uma empresa que eu trabalhava e a mesma tinha, na época, acho que eram 11 mil hints e warnings, tá? E ele levava tempo para compilar, porque ele tem que ficar separando isso. Então, a gente fez uma força-tarefa, diminuiu bastante, tá? Não conseguiu chegar no zero, mas aproximamos do zero, mas é porque não tínhamos passado em todas as units do sistema, um sistema bem antigo de manutenção. Não sei se o Lomar... Vocês estão vendo a gente? Alô, Tom? Só dá um ok na turma aí para o pessoal. Talvez o Lomar tenha caído. Ah, tá.
Caiu ali, né? Voltou. Eu não sei o que aconteceu, mas caiu aqui, cara. Caiu aqui, estava aqui até Deu conversando. uma oscilada. Tranquilo. O que acontece? Voltando um pouquinho aqui, eu estava falando a questão de remoção de hints e warnings, tá? Agora eu estou falando a nível de programação, nem a nível de exemplo. Remova eles, porque muitos desses hints e warnings acabam gerando problemas sem você perceber. Sabe aquele access violation? Sabe aquele erro que ocorre só lá no cliente X, Y, mas na minha máquina funciona, a minha de desenvolvimento sempre funciona, né? Na do cliente não. São situações desse jeito, hints e warnings que acabam gerando. Aqui não temos como ver, porque ele não mostra, mas, por exemplo, tem hints que diz assim, viu, a variável não foi inicializada, essa variável está vindo com um lixo de memória. Então, se tu roda lá no teu cliente, ela não foi inicializada, ela vai pegar o lixo que tiver na memória e vai te gerar um erro que você não sabe o que é. Deu um erro aqui, assim, teu cliente te liga, mas como se a variável está aqui, o cálculo está certo, se eu bater ali e olhar. Aí tu vai lá e olha no hint, no warning, tá lá avisando para ti, viu? Essa variável não foi inicializada com o valor, seja ele zerado, para que eu possa, seja ele com um valor negativo, seja uma string vazia, etc. Isso daí gera erro para você. Não sei se todos aqui têm o costume, mas o Delphi em si existe. Antigamente era mais difícil de você fazer, mas a partir da versão 2005 do Delphi, ele ficou mais fácil de você vir ali e trocar para debug e release, tá? Quando a gente fala em debug, quando eu estou compilando qualquer coisa, para ele, ele acaba fazendo algumas coisas aqui de limpezas de variáveis de memória para nós. Ele faz essas limpezas. Quando a gente coloca em release, ele esquece isso daí. Ele não faz. Aí quando você libera release, e que é o correto você liberar release sempre, porque ele vai diminuir a aplicação, tá? Ele vai causar os erros que você vai pegar no teu cliente, que tu não vai conseguir entender o porquê que está aquele erro ocorrendo. Então, sempre ficar atento a isso. E outra coisa que eu já tinha também conhecido, depois que eu conheci o Wagner da TMS também, mais ainda, é o tique nervoso. Criou um objeto, destrói ele. Criou um objeto, try find. Olha o contexto dele e ele tem que destruir. Se você precisa que esse objeto persista para algum local, que seja uma função que você vai persistir para algum local, use interface. Aí vai lá, cria uma interface para ele, faz uma classe tua, abstrai essa interface e cria um factor method. Faz um factor para fazer o quê? Para construir esses objetos, porque depois o Delphi se vira a remover do contador de referências ele, e você daí não se preocupa com vazamento de memória ou erro no teu sistema. Tá? Então, isso é mais uma situação a ser tratada. Bom, basicamente então, o que eu sugeri aqui para vocês é pegar esse exemplo e partir ele em pedaços. Provavelmente o pessoal já deve ter boa parte dele, ou utilizou-se e já deve ter mais ou menos isso, mas sempre tente diminuir mais ainda esse acoplamento. Tenha lá um método chamado gerar NFE, dentro dele tenha lá gerar identificador, gerar destinatário, gerar isso, e todos eles injetando o componente lá para dentro dele, injetando seja o código do registro que vai vir, ou as queries já com os dados filtrados para que ele possa fazer essa inserção de dados. Nunca se preocupe, uma outra preocupação quem faz nota fiscal eletrônica em XML, cara, grava as informações. Deixa eu desativar aqui. Ativou o mudo sem querer aqui. Grava no teu banco as informações primeiro. Faz todo o teu processo, toda a tua regra de negócio. Depois que tu tem certeza que tem essas informações, aí sim a gente fala em você alimentar o componente, em você gerar o XML, isso e aquilo. Tem pessoas que a preocupação é gerar o XML. Uma coisa bem interessante que ocorre bastante, tá? E continua sendo comum. Eu achei que o pessoal já tinha até terminado essa questão aqui. É o seguinte: não guardar, por exemplo, a data e hora de emissão. Eles utilizam o now ou date e deixam. Não. Grava essa informação dentro do teu banco e lê do teu banco essa informação para colocar aqui. Porque se você tiver qualquer problema, você volta, preenche esse componente inteiro com as informações exatas,
manda assinar ele e consultar, o teu XML vai estar ali. Perdi o XML, vem ali, preenche ele completinho, está ali a informação. E, basicamente, as informações do digest value que ocorre sempre, quase, é essa questão da data e hora, tá? A data e hora aqui que o pessoal esquece, acaba colocando now, date, etc., e deixa ele aqui e não se liga. E uma outra coisa é o CNF, tá? O Ítalo colocou aqui o método gerar código baseado no número da nota, mas não é para você utilizar ele aqui, é para você entender que você gera ele aqui. Então, esse código, esse gerar aqui, pega ele e joga lá na tua aplicação, onde tu vai gravar esse código, porque tem mais esse daqui, tá? Além da data e da hora, o pessoal também esquece do código NF, e o código NF pode ser diferente. Então, grave essa informação, use esse método aqui, sim, esse método de gerar código aqui baseado no número da nota, mas grave isso no teu banco e depois jogue aqui. Não venha gerar ele aqui baseado, porque se você fizer isso daqui, ele vai gerar um diferente do outro, tá? Ele vai entrando e vai gerando um diferente do outro aqui para ti, e quando tu menos esperar, preciso de uma nota lá. Não, tenho todos os dados. Você vai lá preencher os dados, dá erro. Digest value, esses dados aqui. Dados bem simples, cara. Basicamente esses 3 dados aqui, CNF, data e hora, é batata para dar problema para que você possa fazer uma consulta de nota. Então, alimentou corretamente aqui, ele vem, faz a consulta, vai te retornar o XML, vai te retornar o protocolo de autorização. Se existirem eventos, os eventos vão retornar para ti tranquilamente. Se alguém quiser abrir o áudio e fazer alguma pergunta, se alguém quiser escrever dúvidas aqui, eu vi que o pessoal escreveu no bate-papo, mas eu não estou conseguindo seguir aqui, até vou puxar na tela aqui. Tem uma pergunta sobre a parte de impressão do Diego, se apenas o Fortes Report é suportado ou tem outra opção para documento fiscal. Não, existe o Fast Report para a DANF e NFE que a gente está falando. Se a gente falar a nível de NFCE, existe também o ESC-POS, que é esse componente aqui, ó, na tela. Até ele está aqui na telinha, ó. Esse ESC-POS, que daí o que ele vai fazer, cara? Mas lembre, esse ESC-POS não vai gerar PDF. Ele é comandos para as impressoras não fiscais, aquelas impressoras térmicas, né? Então, eu até tenho uma aqui, tá jogada aqui no meu canto, aqui da bagunça. Ele vai gerar códigos que vão ser interpretados por a impressora e vai gerar o pãozinho fiscal, mas não gera PDF. Então, você tem 3 opções para NFC. Então, Fortes Report, Fast Report e o ESC-POS, que manda os comandos direto para a impressora. Já a DANF, da nota fiscal eletrônica, temos o Fast Report e o Fortes Report, somente essas 2 opções. Lembrando que o Fortes Report é gratuito, o Fast Report é pago, tá? Tem algumas versões ali, até a versão básica, acho que é a Standard, vem e funciona, tá? Mas tem gente que consegue fazer funcionar, eu acho que até deve de pessoas aqui que utilizem ele, mas tem pessoas que, para mim, que dá problema, que não conseguem rodar, que não consegue isso, não consegue aquilo. Então, são coisinhas a serem lembradas. Outra coisa aqui, que agora a gente falando aqui, eu agora lembrei aqui, porque eu olhei o ícone azul aqui. Só para exemplificar essa questão ainda da impressão, quando eu falo de ESC-POS, na verdade, você vai utilizar ele através do POS-Printer. O POS-Printer, tu vai definir quais qual os modelos de impressora, aqui já está até fixo, mas tem alguns modelos. Geralmente, essa da Epson aqui é meio que geral para todo mundo, tá? Funciona para todo mundo. Se você quer fazer teste, você pode também jogar para texto, vai gerar um arquivo texto. Em vez de você colocar a porta aqui, tu coloca um nome de arquivo e ele vai gerar o texto, tá? Ele vai gerar o texto com o ESC-POS, você pode pegar aquele texto do ESC-POS e jogar em algum lugar, tá? Fazer, por exemplo, uma impressão remota, tá? Dá uma dica aqui, ó. APIs, vocês vão trabalhar APIs aqui uns dias, você coloca aqui para gerar o arquivo, você pega o arquivo lá, lê ele no stream e dá o retorno, tá? Então, tu consegue fazer essa jogadinha aqui. Você coloca daí o ESC-POS, né? E
basicamente aqui no componente, ó, ele já tem aqui para você dizer qual que é. No ASCII-POS, ele vai vincular para ti, deixa eu só achar onde que está aqui, ó, ele vai vincular o POS-Printer, que é esse daqui que vai mandar para a impressora, ele vai gerar os códigos, e ele vai estar vinculado basicamente com o componente NFE, como os outros também, né, NFC, a folha 4 NFC, ou diretamente no ASCII-POS, ou o Forts Report. Também, lembrando de componentes vinculados aqui e que se utilizam um do outro, é o componente ACBR e-mail, tá? Ele tem, lembrem-se, que igual a nota fiscal eletrônica, quem utiliza ele separado da nota fiscal eletrônica, ele depende do OpenSSL, tá? Então, se você não levar as DLLs corretas e atualizadas, ele não vai funcionar. Também, se o teu provedor de e-mail for Gmail, esses abertos, também não vai funcionar, tá? Tu tem que fazer a liberação daquela questão de softwares menos seguros. A gente tem um tópico lá no fórum que o Daniel e o Ítalo escreveram, que fala basicamente como você configurar. Acho que mais é o Daniel. Tem até um vídeo no YouTube explicando sobre isso. Eu vou colocar o link na turma, tem sim, como é que ele configura. A gente sempre orienta que, ó, quando for usar Hotmail, Gmail e Yahoo, ou você põe um alerta na aplicação, pode haver indisponibilidade do envio para o teu usuário, para o teu cliente, ele está ciente, né, de que, olha, nem sempre... O ideal é que, se é uma empresa que está emitindo um documento fiscal, o ideal é que ela tenha um domínio dela, né, e que ela tenha o seu serviço de e-mail com o seu domínio, tá? Mas você pode usar outras opções. Mas fica a dica de sempre quando o cara preencher ali, que você vê que é Gmail, Hotmail e Yahoo, colocar um alerta da possível indisponibilidade do envio para essas contas públicas, vamos chamar assim. Tem uma recomendação. Mas eu vou botar o vídeo do Daniel ali para a turma, lá no canal Telegram da turma. Boa. E se eu não estou enganado nesse vídeo aí, aqui também vai uma dica junto com o vídeo, acho que o Daniel fala também. A dica que a gente dá para vocês agreguem valores ao software de vocês. No caso de um cliente teu, mas eu tenho e-mail. Não. Cria uma conta nos Envia, por exemplo, que é um broadcast de e-mail, e que nunca vai falhar, entendeu? Você tem essa questão do Gmail, do Hotmail, que tu vai falhar esse envio de XML, esse PDF, e você tem um broadcast que você leva para dentro da tua empresa. E chega na hora de implantar no teu cliente e diz assim, olha, você não quer perder os envios de e-mail, você precisa... A gente tem a solução por R$10 a mais, 20, sei lá, R$50 a mais na mensalidade, está aqui para você a solução, você não precisa ficar se preocupando com caixa postal lotada, com problema de dar e-mail e voltar, etc. A gente tem para vocês. Então, utilizem esses broadcasts para enviar esses e-mails. Basicamente, você vai estar agregando valor ao teu software. Aqui é mais uma dica. Do que você deixar ele lá, mas é porque eu tenho e-mail e tal. Não. Segura o teu e-mail aí, utiliza para a tua empresa, mas a gente tem essa solução aqui que pode te oferecer e vai funcionar. Voltando a falar... Deixa eu te perguntar, já que a gente está falando do demo e de configurações, certificado digital, vamos para a polêmica, A1, A3, o que tu indica melhor prática de utilizar o ACBR para manipulação dos certificados digitais? Basicamente, a gente indica o A1. Por quê? Não é por teimosia, tá? É porque você pode fazer algumas coisas bem interessantes. A primeira delas, salvar o certificado dentro do banco. Muita gente aqui deve de ter configurado caminhos na rede ou caminhos padrões, e daí tem cópia desse certificado a rodo dentro da empresa. Todas as máquinas de faturamento, todas as máquinas têm um certificado digital perdido. Então, salva no banco. Existem tutoriais, existem vídeos no fórum, explicando passo a passo. No canal do Projeto CBR tem, no canal do Regis, se eu não estou enganado, também tem, explicando passo a passo como você carregar e como você salvar esse PFX lá para dentro do banco. Em Firebird, mas para qualquer outro banco vai seguir a mesma metodologia, tá? Não modifica. Então, você tem como também anteaver algumas situações. Vencer o certificado digital. 90 máquinas emitindo nota fiscal eletrônica, 90 máquinas sai trocando arquivo. Não, cara, você vai lá num lugar só,
claro, todo mundo vai parar de emitir se vencer o certificado, mas você vai ter alertas informando dele do certificado vencido. Mas grava ele no banco. Existe a ilusão dos clientes de utilizarem um A3 por ter lá a validade de 2, 3 anos, mas é pura ilusão, porque depois acontece alguma coisa, o sistema pode funcionar 100%, mas acontece uma queda de luz e dá um problema lá no leitor, queima o certificado digital. O cara vai lá e tem que comprar de novo. Então, dessa forma, não, é de ano em ano. É de ano em ano. Mas coloca lá na agenda tua, tempo antes, você vai saber que o cara tem que renovar. Você oferece isso para o teu cliente? Vai uma dica aqui, uma expertise que você pode colocar no teu sistema. Vai lá, que daqui uns dias vocês vão falar sobre APIs, vai lá e cria uma API no teu sistema que faz o quê? Quando o cara vai emitir uma nota, ou no início do dia, quando ele abre a primeira vez o sistema dele, ele manda para ti avisando, viu, o certificado do cara, a validade dele é X, tá? A primeira vez, mandou, ok? Ok. Lá no teu sistema, lá dentro da tua empresa, você tem um dashboard que mostra isso. E o teu suporte, você pode ter alguém que uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês, passa e dá uma validada. Opa, ó, cliente tal aqui, o certificado dele vai vencer. Eu posso oferecer isso para ele, teu certificado vai vencer, tu não quer que a gente renove para você? Mais uma expertise, mais algo que você pode agregar dentro da tua empresa. Não é obrigado, né? Mas você pode oferecer esse tipo de situação para o teu cliente, salvando desse jeito. E existe aquele outro que é o remoto lá, eu testei, funciona, tá? Até um usuário do ACBR foi o primeiro lá, ele arrumou, daí ele veio conversando no particular, ele trouxe o certificado, a gente testou, funciona. Só que tu tem que ter um aplicativo no celular que ele fica gerando um ID toda hora e você tem que ficar digitando ele para poder fazer a emissão. Então, preze sempre pelo A1. Mesmo que o cliente tenha, se o cliente está falando do caso de valor, vai lá e oferece para ele, leva para ele. Depois você embute na mensalidade, vai lá e embute esse valorzinho, separa em 12 meses e embute lá dentro o valor do certificado para ele. Pronto. Teu problema não é mais problema. Aquele teu programador que vai ficar horas e horas lá se arrebentando para resolver coisas, ou o teu cliente te ligando, te xingando o tempo inteiro, porque não está dando certo, que perdeu o certificado por causa disso aqui, eu vou te processar, etc. Vai acabar de forma simples, de forma Como prática. O Nardelli colocou aqui no chat, exatamente. Inclusive, quando você tem o A1, você tem lá o cenário de matriz e filiais, você tem várias filiais usando o mesmo A1 ali, porque pega pelo CNPJ 8, então pega pela raiz ali, é válido. E quando se fala de A3, a gente tem 2 pontos a mais de suporte. Suporte na leitora, suporte no cartão, e tudo isso gera demanda de suporte para a software house, que cai no colo da software house, né? Quando lida com a 3. Eu até li agora aqui, eu até vou responder o Paulo. Paulo, tá funcionando a CBR Lead ali, tem gente emitindo NFE, e se eu não estou enganado, eu lembro do tal do Jamil, mas eu acho que ele estava usando isso em Linux, tá? Essa DLL, além de ser uma DLL, tem um SO, tá? Então ela deve estar funcionando também para emissão de tantos nota fiscal eletrônica. Na verdade, a gente ainda está aos poucos gatinhando com os outros componentes, mas os básicos, né? NFE, CTE, MDFE, já estão funcionando. A nota fiscal de serviço, a NFSX, está sendo agora ainda implementado para depois ser liberado, porque a gente está fazendo teste ainda no componente. Mas o LIB está funcionando para esses componentes básicos aí, eles estão funcionando. E mais alguns outros que a gente tem lá de consulta de CEP, consulta de algumas coisas assim, já estão funcionando, tá? Então, só que eu acho que o Olib, se você daí faz parte do Pro, eu tô falando aqui a nível de ACBR agora, tá? O Lib, ele faz parte do Pro, então tu tem que assinar o Pro para você receber ele compilado, tá? Senão você tem que se virar a compilar ele. Provavelmente o programa é uma linguagem, o programa em Delphi, você tem que se virar para compilar ele em Lazarus, tá? Mas funciona. Uma outra coisa interessante aqui que eu quero ressaltar, e daí a gente está olhando aqui para a tela, é a questão do certificado. O pessoal pergunta bastante, cara, eu basicamente configuro somente o SSLib. Eu não configuro o crypt, não configuro o HTTP e nem o XML-SEC. Eu deixo que o componente faz isso para mim. Eu só configuro o SSLib. E, assim, a gente indica muito, né, fortemente, usar o encrypt. Por quê?
porque foi um trabalho do Rafael Dias. Ele pegou, basicamente, e tirou tudo que o Capcom faz de leituras, tá? Que o Capcom, que seria o Capcom que tem aqui, ainda está disponível, né? Tem o livro do Capcom, tem o PCSL, tem o Encrypt. Mas, basicamente, o que o Capcom faz, ele extraiu e colocou dentro do Encrypt. Então, é bem baixo nível. Tá? A coisa vai lá nas DLLs do Windows, faz acesso à questão dos certificados lá por dentro. Então, e deixa que ele configure essa outra parte. Porque, às vezes, claro, você pode deixar para configurar, mas, basicamente, deixa que ele configure só essa parte, inicialmente. Porque ele já deixa certinho. E lembrando, Windows atualizado, com todas as questões de segurança, não trago Windows XP, não trago Windows 7, pelo menos do Windows 10 para cima. O 8.1 eu não lembro ainda se funciona, basicamente o TLS 1.2, mas o Windows 10 para cima, tá? E se você precisa utilizar, que o cara não consegue atualizar, daí o OpenSSL, mas limita-se também, certificado A1, ok, tudo normal. Configura ali ele vai funcionar normalzinho. Uma outra coisa que também bastante se bate o pé é a questão aqui, ó. Ele está aqui no Web Service para que o pessoal possa entender. É o SSL Tape, que é o TLS 1.2. Nunca coloque o TLS AL. Por quê? Porque ele vai tentar pegar o primeiro. Ele não vai pegar o 1.2 e sempre vai dar erro. A gente tem bastante recorrência dentro do fórum, recorrência dentro do Discord, o pessoal vem falar, ó, tá dando erro aqui de SSL. A gente vai lá e diz, você configurou, não, tá TLS-AL, LS-TLS-AL, acho que é esse. Não, é o TLS 1.2, coloca ele que não vai ter erro, vai funcionar exatamente certinho. Tá? Pode falar, Marcos, tem alguma dúvida aí, ou alguma coisa que o pessoal esteja perguntando? Porque eu não estou acompanhando o chat, tá? Sim, tá tranquilo. É importante, pessoal, a gente se atentar a essas observações pelo seguinte, que nem o Juliomar falou no começo da aula. Uma coisa é você ver o demo do componente, né? O exemplo, o demo do componente ali, ele vai trazer numa única unit, né? Numa única classe ali, tudo que pode ser feito com o componente. Não quer dizer que você vai usar na aplicação da forma que está no demo, que é aquela questão de pegou o demo, copiou, colou e está no seu software. Porque o objetivo da implementação no demo do componente é mostrar as funções, o que pode ser feito. Mas não é que é o espelho da sua implementação. Então, vai ter muito bom senso na hora de você. Isso serve para qualquer framework, tá, pessoal? Normalmente, quem disponibiliza um framework, disponibiliza algum facilitador, ele vai mostrar um exemplo de utilização, mas aquilo ali é para mostrar especificamente as ações do framework. Não quer dizer que você vai copiar a forma de implementação e sair replicando na sua aplicação. Isso é o que é a mensagem, assim, para ter muito cuidado com essa implementação. O Nardélio perguntou aqui sobre como evitar duplicidade de NFE e NFCE. Tá, agora enquanto você ficou falando ali, eu abri o chat que estava lendo aqui. Vou falar um a um, estou vendo aqui que o pessoal também está escrevendo aqui para baixo. Então, cara, a primeira coisa de duplicidade é aquilo que eu falei lá no começo. Lembra de gravar todos os dados no banco primeiro. Depois você faz um método que tu pega essas informações e alimenta o componente. A segunda situação, e até está aqui na tela, eu ia até falar, se você percebe que algum Cefaz está com problema de velocidade de resposta, ajusta, tenta ajustar aqui. Tem, eu não lembro de cabeça, mas tem aqui, se você rodar ele, basicamente, daqui a pouquinho eu vou rodar ele aqui, ele tem algumas informações, que é quanto tempo aguardar para fazer de novo a tentativa, número de tentativa, intervalo entre as tentativas, tá? Que daí ele vai fazer essa parte da emissão. A segunda situação não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui alguns eventos, tá? Dentro do componente. Tem on transmit e on transmit error, tá? Então você tem aqui
os códigos de tratamentos de erro. Ó, você tem que, se voltou algum erro, se não voltou, e se voltou, se é para retentar ou não. Aqui você manda retentar. Que daí o que ele vai fazer? Ele vai tentar emitir de novo. Outra coisa que você vai evitar essa questão da duplicidade preenche o componente, tá? Manda emitir. Deu alguma situação, você vai pegar o retorno do save state dele e baseado no save state dele, você, ao invés de você ir lá e clicar de novo e o cara for lá e tentar recriar novamente e mandar, porque, olha só, a duplicidade vai ocorrer porque ele vai ver o quê? Lembra do campo data hora lá que eu falei? Ele vai identificar que é um XML diferente, mas a nota continua sendo a mesma. Ele vai mudar o digestivo, vai mudar as coisas, mas ele vai identificar que é a mesma. Então, o que se faz? Preenche primeiro os dados, grava ele no banco, puxa, alimenta o componente, manda emitir, ou antes ainda de você emitir o documento, você... deixa eu até aqui, aproveitando até o ensejo aqui do exemplo, mandei carregar aqui, por exemplo, está mandando carregar aqui um XML ou algum arquivo, tá? Aqui, ó, no enviar. Quando você envia, você pode tratar ele e pegar esses retornos que a gente tem aqui, ó, do SaveState, tá? Com o TryAccept, e dizer assim para ele, viu? Antes de você fazer o envio aqui da nota, faça a consulta dela. Porque eu cheguei até aqui, quando eu cheguei até aqui, eu já mandei gerar o XML, eu já mandei assinar ele. Então, quer dizer que se ele existir e ele corresponde exatamente ao que está lá no Cefaz, eu mando fazer a consulta. Mandei fazer a consulta, ele vai me retornar. Viu? O save state dele está dizendo para mim 0. Então, não foi emitido. Beleza? Não foi emitido. Então, o save state dele é 100. Foi emitido autorizado. Pronto. Termino de fazer o meu processo, escapo dessa questão do processo aqui de enviar, e daí eu não vou enviar novamente, por quê? Porque eu já tenho ele lá, que vai ser a segunda vez, porque é aquela história do retentar, né? O cara emite um NFC e vai lá retenta. Pronto. Não. Vai fazer a nota a NFC, faz ela toda, gera o XML, que daí ele já assinou ele, faz a consulta. Fez a consulta, ele vai retornar que não está lá no Cefaz, não faz parte, ok, beleza, vamos enviar ela. Então ela não está lá. Ela achou, viu? Ela achou. Então vamos saltar aqui e vamos só atualizar as informações e seguir adiante. Entendeu, Nardelli? Então essa questão você consegue resolver basicamente dessa forma. Em vez de você só tentar enviar, não, faz a consulta antes. Fez a consulta, preencheu todo o componente, gerou o XML, fez a consulta, ok. Ele vai te retornar, te diz se está ali ou não. Vou responder já aproveitando o ensejo, já passando aqui para o Hugo. Você vai poder sim criar uma API e rodar no Linux usando o Delphi CBR. Sim. E de duas formas. Seja com o Delphi, tá? O meu Delphi até tem, eu utilizo ele aqui, eu até tenho ele aqui, que eu não lembro mais, aqui. Vamos ver ele que está aqui. Ah, não está aqui. Eu tenho ele para Android, OS e Linux, tá? Então você pode usar o Delphi para gerar o SO e rodar ele como um daemon ou um Apache no Linux, né? Seriam só essas duas situações. O daemon você vai usar um Dockerzinho para rodar ele, tá? Mais uma atençãozinha aí. E utiliza o OpenSSL, tá? Que não vai utilizar o encrypt, tu vai usar o OpenSSL, já vamos explicando. Cria os endpoints para fazer o upload de certificado digital, upload ou melhor, métodos de configuração do componente, faz toda a parte de configuração do componente, e você vai conseguir emitir ele normalmente. Acho que a única coisa no Linux ainda que a gente está penando é a impressão, a geração do Dunphy, tá? Esse daí a gente ainda tem, mas daí você pode colocar do lado do cliente da máquina e pedir para o XML mandar gerar e tal. E no Lazarus também, tá? Eu ia chegar na situação, você pode usar tanto o Delphi quanto o Lazarus para tu gerar a API. E ambos você pode utilizar. Não estou fazendo merchandising de ninguém, tá? E até temos aqui uma live junto, mas o pessoal do Horse conhece a gurizada, ou o Horse você pode utilizar no Lazarus ou no Delphi, ou você pode usar o DMVC no Delphi, tá? O DMVC só para Delphi, então você vai conseguir compilar para Linux, ou o TMS Business, que é com Exadata, você vai também conseguir rodar em Linux,
O Mars também que utiliza e consegue rodar ele em Linux. Então, tem uma infinidade de frameworks e ferramentas. Basta você utilizar eles, tá? E os modelos de impressão. O que seria essa questão, Paulo, dos modelos de impressão? Porque, assim, o gerador... Então, no Linux nós temos esse porém ainda. Se você rodar no Windows, porque tem gente que também faz isso daqui, tá? Mas uma outra dica aqui de opções que a pessoa pode ter. Eu tenho... Muita gente pegava a ideia do monitor e queria pegar o monitor e fazer isso. Em vez de você pegar o monitor, você pega e cria uma API, roda como um serviço do Windows, tá? E coloca rodar no teu servidor para emitir. E a parte de emissão, tu só simplesmente conecta com esse host, né, local host, né, conecta com essa API e faz essas emissões, entendeu? Emite localmente, se você tiver fora e tiver um celular, ou a questão mobile, ou até mesmo outra aplicação web, e tiver um IP fixo, você também pode direcionar e utilizar ele da mesma forma. Pense que você... O limite não é, na verdade, não é mais o céu, né? Agora é a Lua. Eu estava lendo hoje alguma coisa do Neil Armstrong, que falou para as crianças que o limite já não é mais o céu, o limite já está na Lua, porque foi pisado na Lua. Então, mais para cima ainda a coisa. Então, basicamente, tu pode fazer isso e rodar como serviço Windows. O pessoal nunca para pensar, mas você pode rodar como um standard alone, tá? Uma APIzinha, se você quer, e se a tua aplicação roda em clientes razoavelmente pequenos, vamos lá, 1, 2, 3 caixas no máximo, uma standard. Tu pode rodar como um console, só que daí esses dois você depende do Windows, tá? A máquina reiniciou, deu algum problema, tu vai ter que ir lá e abrir ele, logar no Windows, etc. Você pode rodar como um serviço do Windows, tá? Ambos. Então roda como um serviço do Windows, reiniciou a máquina, continua rodando normal. Tu pode rodar no Apache, no Windows e no Linux. Tu pode rodar no Yes, no Windows, tá? E tu pode rodar como um Dockerzinho em Daemon, né? Que são serviços no Linux, tá? Então, tu tem essa... O Nardelli pediu uma dica de thread, né? Para as notas offline automaticamente. Provavelmente Minas Gerais vem sofrendo com indisponibilidade, né? Do web Deixa eu... service corrente, isso, até a data de hoje, Eu outubro aí não de ia 2020. abrir o Lazarus, tá? Mas eu vou abrir o Lazarus aqui para mostrar, mas vamos lá. A gente vai ter a Pode aula falar. de HCL com o Lázaro, com o Daniel. Mas olha Mas... só, Dardélio, o que acontece? Você tem sim um recurso, né? A famosa T-Task no Delphi, que gerencia Exato, aí trabalho em paralelo. Use e exato. abuse de T-Task no Delphi. É seu melhor, é a classe que é sua melhor amiga, é a T-Task no Delphi para isso. E aí você vai ter o quê? Você vai ter isso num timer olhando as suas notas que estão em contingência offline numa T-Task e vai processando elas e vai tratando, enviando uma a uma ali, sem comprometer o que o usuário está usando, entendeu? E agora eu lembrei uma coisa, ele está falando de uma ferramenta que o Daniel está desenvolvendo, a gente ainda não está tendo acesso a ela, está desenvolvendo ainda local, que agora eu lembrei, é do Pro, tá? É a ferramenta que vai enviar offline, vai enviar os documentos offline, vai trabalhar em conjunto com o monitor, se não estou enganado, ou com a lib, e vai fazer esse envio, vai fazer esse monitoramento. Então, tá com o Daniel. Agora eu lembrei, você falou eu comecei a lembrar, mas é isso, ainda não tem essa ferramenta. Mas, vamos lá, Você tu mesmo vai faz deixar uma de coisa, criador um uma timer e T-Task. coisa, mas pense uma coisa aí também, Marco, e também ao Nardelli para a gente pensar. Tu começa a dar na trave, tu coloca uma coisa lá automática, e daí o cara deixa a máquina ligada a noite inteira, o dia inteiro, e tá com problema, seja de ordem lá ou outra coisa, e daí ele fica dando na trave o tempo todo. Daqui a pouco você enche o saco e vai lá e bloqueia o Consumo certificado dele, indevido. entendeu? Eu, particularmente, penso de uma outra forma. Eu teria uma opção para que a pessoa pudesse selecionar, claro, todas elas e mandar em sequência. O cara dizer, vai lá e executa para mim. Eu sei que voltou a ser fase, então, ok, vai lá e vou mandar executar em sequência. De repente caiu uma, não, beleza, parou. Não vou mais emitir, não vou mais mandar porque morreu de novo a situação.
É isso aí, ó, cara, justo isso daí, tem um bloqueio da inscrição estadual. Mas for lá e vai fazendo essa execução, mas teria uma tela, alguma coisa. Eu acho que nós temos aí alguma solução do saque fiscal que já faz mais ou menos isso, né? Que ele dá um alerta para o cara, ou ainda vai existir isso. Mas acho que tem alguma coisa que dá um alerta de quantidade de notas que ainda não foram despachadas para o Cefaz. Isso aí. Lá na plataforma do contador, a gente colocou inicialmente o envio, né, das inutilizadas, o salto em numeração, e daí indica o que está faltando ali de notas para poder sinalizar, né, para o Isso, contador. NF é faltante, esse daí, ó, aí, ó, viu? O Paulo César já está ligado. Eu só sei por alto, tá? Eu assisto vídeos, quando dá um tempinho aqui, eu viro o monitor e deito ali na cama e deixo rodando os vídeos no YouTube aqui. O Marcão tá na primeira, na thread topics aqui de rodar vídeos. Aí, É ó. isso aí. Então, Paulinho ajudou a implementar ela. Paulinho já oh, é isso é de bola. parceirão. Legal, pessoal. Legal. 8h40, vamos para 1h10 de aula. Pessoal, vocês têm dúvidas, Eu quero ainda perguntas? falar mais algumas coisas aqui do exemplo, tá? Vamos lá, Porque vamos assim, lá. eu lembro até que um dia a gente começou a comentar eu não lembro se era um podcast, o que era, que, cara, todos os exemplos do ACBR, se você for esmiuçar e falar um a um deles, cara, todos eles têm muita coisa que o pessoal não, ele passa chutado, entendeu? Eu sei que o pessoal, por exemplo, utiliza aqui, não utiliza, né, na verdade, esses eventos, às vezes, Eventos. para você fazer coisas simples, cara. Mas, ó, por exemplo, aqui, ó, antes de assinar, alguém já tu consegue pegar os nós de assinatura, tu consegue pegar o XML pronto antes de assinar, tá? Tu tem o XML pronto ali. Você quer salvar numa pastinha separado, quero gravar direto no banco, sem a assinatura. Tem gente que tem essa situação. Tá ali, cara. Tem eventos que a gente não utiliza. O que mais que eu iria falar aqui para vocês, basicamente, uma coisa. Quem começa geralmente com a CBR vem para o exemplo e vê uns erros de inteiro e etc. É tratamento de dados, tá? É tratamento de dados. Tem informações aqui que não vão para eles ou fica zerado e dá um not integer value, o valor não é inteiro, está vazio, tenta fazer uma conversão, etc. Então essas são algumas situações. Combinações, tá? Se você combinar algumas dessas opções aqui, e isso aqui vale você olhar cada uma delas que marca dentro do componente e que basicamente é essas propriedades aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, arquivos, tá? Você pode ter uma separação bem interessante para o seu cliente dos XMLs, se você salvar no HD dele, tá? Se você salva no banco, isso daqui não é interessante, porque daí você salva no banco, no final do mês o usuário vai lá, seleciona um período e diz assim, gera aí o XML que eu vou te mandar para aquele contador lá, que aqueles contadores lá vão só me sarnear no final do mês. Então, vai lá e faz isso. Mas quem salva, fazendo as combinações corretas ou utilizando a ordenação aqui dos patches, ele faz as pastinhas bem organizadinhas para você e separando por mês, porque se você já tentou abrir como é que se diz? É mais fácil você carregar um arquivo de 1 GB ou vários arquivos pequenos que formam 1 GB. É mais fácil um arquivo só de 1 GB, né? Então, quando você entra numa pastinha que tem vários arquivos pequenos, o Windows pena para trabalhar, e principalmente nas máquinas mais antigas, aí ele pena bastante. Então, se você separar bem isso daqui, fica ótimo para a hora que o cara precisa ir procurar algum arquivo dentro, tá? Aqui também vale dizer que todos os eventos estão dispostos aqui, não tem nenhum evento faltando, tá? Da NFE, do Web Service da NFE e da NFC, que é girar a nota, validar ela, validar regras de negócio, consultas, a gente consegue consultar o status, consultar o recibo de lote, consultar uma chave, os eventos a gente consegue cancelar, a gente faz uma carta de correção, o ator interessado da NFE faz as impressões dos eventos, claro, a inutilização de numeração,
E a distribuição de FE, que é o que? É você da ciência de operação da nota. Então, a gente tem todos os exemplos, todos os componentes têm os exemplos. Acho que, assim, para não dizer que mentira, né? Eu acho que só os componentes, assim, que são doados pela comunidade, que a gente não consegue fazer um serviço bem a fundo, tá? E isso a gente fala, tem alguns componentes que a gente está ainda tratando, por exemplo, a CBR Pag For, que é você gerar uma remessa para que o banco faça o pagamento para você. Isso daqui eu já estou saindo da NFE, tá? Mas é só para explicar. Foi uma contribuição externa e ainda assim a gente tem coisas que a gente está fazendo manutenção, está fazendo operações, mas todos os componentes, os exemplos, suprem as necessidades, te dão todos os caminhos que você precisa seguir. Não tem um que não falte, tá? Legal. O Nardelio perguntou sobre imprimir um espelho do Danf antes de autorizar. Basta imprimir, cara. Tu não precisa nem, basta você não enviar, gerou a nota. Essa questão aqui, ó, que a gente vê aqui, gerar NFI aqui, ó. Se você chegou até aqui, ó, assinar, gravar XML aqui, ó, quer dizer que tem um XML aqui no componente. Basta você mandar ele fazer a impressão dele aqui, ó. Ele vai aparecer a tarja lá, tá? Ó, mandar imprimir ele, pronto. Já está imprimindo o DANF. Vai aparecer a tarja que o documento não é válido, mas vai estar lá. Ele vai estar assinado, só não vai ter o protocolo de autorização que não é válido. Show de bola. São dúvidas, provavelmente muitas dúvidas assim possam vir a surgir com vocês. Vocês podem fazer pergunta para o Marco Polo, vocês podem entrar lá no Discord, vocês podem entrar lá no fórum. Se a gente fala alguma coisa, a gente não está brigando com vocês, não está xingando ninguém. A gente está orientando todo mundo como é a melhor forma que a gente possa ir organizando para a gente poder responder. Às vezes a gente também não consegue responder todo mundo, a gente não consegue responder a parte aberta direto, porque a gente trabalha também, tá? A gente tem aquela porcaria de boleto que gera todo mês, que é da conta disso, conta daquilo, então a gente tem que trabalhar então para pagar isso, mas a gente está sempre para responder. De fato, o projeto da CBR, ele é assim, olhando por um projeto open source, é o projeto mais profissionalizado dos projetos open source que a gente tem na automação comercial. Então, todo mundo Exato. trata com muita atenção, são vários moderadores que tem no projeto da CBR, mas o projeto ele é open source, mas ele se profissionalizou e precisa também atender melhor quem está disposto a ter um suporte pago, que é o ACBR Pro, né? É quando você assina o suporte pago pelo ACBR, para quê? Para você ter mais rapidez na resposta na sua dúvida, no seu problema, durante o seu desenvolvimento. Então, você tem o plano Pro do ACBR, onde você tem um suporte pago na suíte do ACBR, com o pessoal. Ah, mas eu pago e o fórum lá, o fórum continua aberto. Só que o fórum ele está à disposição de toda a comunidade. Toda a comunidade. Já o ACBR Pro, você tem uma sala, uma área só para o assinante Pro, né? Tratamento diferenciado, por quê? Porque o Pro tem um tempo de resposta mais rápido ali, dedicado para ele, na dúvida dele, com o próprio pessoal da CBR. Por isso que tem o ACBR Pro, que a gente incentiva e estimula muito por dois fatores. Primeiro, é uma forma de você também contribuir com o projeto ACBR. A gente sabe que muitas software houses só existem graças ao projeto ACBR, né? Então, assim, primeiro, por você, é uma forma de você contribuir com o projeto ACBR. E segundo, é uma forma de você profissionalizar o suporte ao componente. Tem gente lá para responder, para tirar dúvida e para te orientar no componente, no plano Pro, além de outros benefícios, treinamento, etc. O Júlio Omar pode falar bem aí do Pro para a turma. Antes de eu falar um pouquinho do Pro, vou aproveitar que respondeu o Hugo, ele perguntou. Hugo, eu até tinha comentado lá no começo, o interessante é você não colocar em data móvel no formulário, tá? Por quê? Porque você, às vezes, precisa utilizar na tela de configuração e na tela de edição. Tem gente que vai lá e é doido e larga dois componentes, tá? E daí aquilo que eu te falei, a gente adiciona uma propriedade, remove uma propriedade, você compila, abre, instala o componente novamente, abre lá a tua aplicação, vai dar erro.
A sugestão que eu falei é você, por exemplo, aplicar um padrão de projeto. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida no meu tio aqui, o Google, e aqui eu tenho, por exemplo, uma dica aqui, ó, tem duas dicas aqui, ó, mas vocês basicamente vão conseguir achar, eu vou puxar aqui na tela, ó. Esse daqui é do Diego Garcia, tá? Diego Garcia eu conheço ele, ó, e vejo que é de 2014, cara. Diego Garcia, acho que era, se eu não estou enganado, ele dava treinamento no Delphi. Ó, esse daqui é um padrão de projetos, tá? Padrão de projeto Singleton. O que que é? É você criar uma instância única, tá? E dentro dele, você tem uma instância única do teu componente, tá? Então, peguei a instância única. Então, basicamente é isso que eu tô falando. E tem um outro aqui deixa eu só lembrar aqui, deixa eu puxar ele pra cá, que é do Lucas Garcia, Diego Garcia e Lucas Garcia. Aqui eu tenho uma outra ideia também de uma classe Singleton, tá? Que retorna o quê? Uma única instância de um objeto. Então, tu tem documentação a rodo na internet. Fora que você tem os famosos livros, né? Os famosos livros, e você cria em tempo de execução você acabou de perguntar, cria em tempo de execução, utiliza um padrãozinho de projeto, cara. Padrões de projeto. E não é coisa nova, tá? Isso aqui é bem velho, só que o programador Delphi tem a mania de ser o programador de escrever tudo procedural, de cima até embaixo. Mas basicamente a ideia é, você cria um Singleton, cria o componente de tempo de execução e você tem uma única instância dele. Aonde tu vai chamar ele? Tu vai precisar em algum local? Olha aqui, ó, ele está falando aqui, exatamente aqui, ó. Vou informar, claro, aqui é um exemplo bem simples, né? Mas você pode chamar em qualquer local do teu sistema, que ele já vai estar instanciado, já vai estar configurado, você já fez todos os métodos que você precisa chamar, vai estar aqui dentro. Então, basicamente no Google aí você já vai achar isso, tá? Integração, sim. Anderson, sim. A CBR Lib. O pessoal, tem umas experiências que eu presenciei do pessoal gerando DLL do ACBR, tá? No Windows, gerando DLL do ACBR e usando o PHP para manipular essa DLL. Obviamente, ele está usando hospedagem Windows para servir um emissor NFE online com PHP, tá? Existem duas coisas, pessoal, que é assim, ó, dá para fazer e recomendado ou não, tá? Dá para você ler DLL Windows com PHP? Dá sim, você vai gerar uma DLL com a CBR, o PHP vai ler, vai instanciar essa DLL e vai enviar comandos e receber retorno. É recomendado? Não, tá? Nesse caso, você usa o ACBR Linux num build, o ACBR Lib num build para Linux, ok? E aí você tem um ambiente, uma comunicação nativa, ok? Para utilizar. Então, existe o dá para fazer e o recomendado. Tem gente usando a CBR Lib com C#, .NET, porque está usando um ambiente controlado, como o IIS, está usando num ambiente, num conjunto propício. Eu, particularmente, não sou fã do formato gerar o ACBR numa DLL e usar o PHP no Windows manipulando essa DLL, tá? Dá para fazer. Não é uma coisa que a gente recomendaria para você fazer, entendeu? Mas tem um ACBR no Linux ou um demo do ACBR buildado aí para Linux, num container, aí você usa o PHP de boa com ele sem problema nenhum. Exatamente, bem isso daí. E assim, claro, o Marcos, eu sei, nós já sabemos mais ou menos qual vai ser o cronograma do curso. Existem soluções já para PHP, tá? Não diretamente a CBR. Muita gente vem para a CBR porque a gente acaba, como o Marco também falou, é uma coisa voltada profissional. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro. Eu, particularmente, não consigo passar o tempo inteiro. Na verdade, meu horário é esse daqui, ó. Daqui desse horário para frente é que eu consigo. As respostas que vocês verem lá no meio que eu dou é tipo assim, tô aqui programando de dia, dou um alt tab aqui, vejo alguma coisa que eu sei que eu posso ajudar a pessoa, vou lá e respondo. Mas volto a trabalhar. Mas nós temos pessoas
que ficam lendo nossas técnicas, pessoas que a gente faz reuniões para discutir situações de componentes, quais componentes que tem que ter uma certa, meter a mão em alguma coisa ali para resolver. Debate, sugestão dos usuários, o pessoal que manda Exato. o próprio O pessoal CBR, o não pessoal acha, mas debate. a gente tem a gente tem a Juliana como líder de projeto, então a gente tem Scrum, tá? A gente tem toda semana reunião, é semanal a reunião, a gente define o que a gente vai fazer durante a semana e a gente vai executando. Claro, existe quando vem alguma situação específica, a gente tem que parar todo mundo e tentar ajudar a resolver, né? Mas a gente todo mundo segue algumas coisas que são feitas. Eu sei que alguns dos guris trabalham o dia todo em função do ACBR, então por isso que as contribuições são maiores deles, tá? Já da nossa parte, minha e de outras pessoas, nós trabalhamos com algumas empresas, então a gente não tem esse tempo todo disponível. Gostaríamos, queria ganhar na Mega Sena só para não ficar sentado aqui escrevendo para vocês, tá? Eu não teria problema nenhum, eu adoraria ficar só escrevendo os componentes, mexendo neles, queria passar das 6 da manhã às 6 da tarde só fazendo isso, mas ainda não é possível, tá? Um dia, quem sabe. Sobre o Pro, né? O Daniel até iria participar, mas ele estava em viagem, então vamos falar um pouquinho sobre o Pro. O Pro foi mudado um pouquinho a visão dele, porque a gente estava tendo algumas situações vinha, utilizava bastante, e ficava 2 meses e saía. Então foi mudado para uma questão assim, anual, tá? Então você quer assinar o Pro, o CBR Pro, ele vai ser anual. Você assina, tem até uns valores bem interessantes. Agora que você esqueceu, na verdade, acho que está falando com a Aline, vocês entram lá no Discord, conversam com a Aline, ou no fórum, conversam com a Aline vai dar maior atenção para vocês. Depende da época que você faz a assinatura dele. Tem algumas promoções, você ganha um curso, você ganha algum brinde, etc. Então, tem também essa situação. De quebra, você vai estar ajudando o projeto a crescer financeiramente, porque a gente, como falei, tem aquela boleto, né? A gente ainda gera boleto, olha só, a gente tem componente gera boleto, mas a gente tem boleto, então tem essa parte aí. Temos também a questão do TEF, tá? A projeto cbr.com.br/TEF, que é uma parceria com a PayGo, tá? E que o que acontece? Você, software house, começa a oferecer para o teu cliente a solução TEF. Você vai monetizar isso para dentro da sua empresa com o TEF. E existem outras N situações, tá? Que você pode utilizar Pix, recebimento de voucher. Então, ele atende uma carteira grande, tá? Foi até feito um componente recente para quê? Para minimizar, né? Porque o OCBR TFD ele era um componente já do tempo da SF, a gente tem que fazer algumas mirabolâncias e tal, mas funciona, tá? Quem precisar de consultoria quanto a essa parte também pode gritar aí. As homologações do PayGo aí, nós levamos questão de, no máximo, depende, né? Se não tiver tudo desorganizado, 4 horas para implementar em uns 20 ou 30 minutos. Daí agora estou falando da minha pessoa, tá? Daí é serviço meu. Levamos aí 4 horas para implementar, dependendo do código, e mais esse tempo para fazer a homologação. Deixa com um código totalmente desacoplado, se você quer ir lá e colocar na tua outra aplicação. Teve vários clientes que eu fiz em uma aplicação só e ele foi lá e ele tinha mais 2 ou 3 aplicações, ele mesmo foi lá e fez a implementação. Por quê? Porque o código estava... então aí, ó. O Nardelli acabou de escrever ali. É isso aí, ó. Então, você vai poder implementar nas suas aplicações. Deixa eu lembrar o que mais que a gente tinha que falar aqui. A gente tem de terça a quinta-feira o Papo Pro. O Marco, de vez em quando, vai lá, dá o ar da graça, né, Marco? Depois desaparece, mas estou brincando. Mas, assim, a gente está sempre disponível para ajudar todos, tá? Não levem asperamente as respostas que a gente dá. A gente sempre está lá para ajudar. A gente não está para arrumar encrenca com ninguém, somente para ajudar ao máximo que a gente puder. Marcos, eu não sei o que o pessoal mais tenha de dúvida. Bom,
A princípio, a gente tem um ambiente EAD, essa aula ela fica gravada, vai estar no ambiente EAD, para quem não puder assistir ao vivo, para quem está aqui na sala e quer rever a aula, podem mandar as dúvidas lá no ambiente EAD, que eu remeto para o Júlio Omar, dentro aí do escopo da aula, né? Claro, dentro do escopo da aula, mandem lá no EAD, na própria página da aula do vídeo, tem lá embaixo para você mandar a sua dúvida e a gente atende lá toda a turma e manda para os professores convidados, né, dessa arquitetura fiscal. Cada professor, a gente agrupa as dúvidas e manda para ele sem problema nenhum. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui na turma. Júlio Omar, fica à vontade aí para... Eu vou deixar aqui, vou até mandar no chat, eu não sei onde que você Pode quer mandar no colocar. chat, mas vai no e-mail da turma também, vai no canal do Telegram da turma. Pode mandar. Beleza, esse daí é o meu contato, tá? Além do ACBR, tá? Então, eu presto serviço de consultoria e desenvolvimento a diversas empresas. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, sentem, chamem, a gente define. Olha, a gente já fez aí diversos projetos aqui, seja na nível de NFC, seja a nível de APIs, seja projetos com a CBR, seja refatorar código, seja migração de versões, tá? Como a aula vai ficar gravada, muita gente ainda vai ver, eu vou falar que você não vai falar. Se você quer migrar o legado, trabalha com Delphi Lazarus e quer modernizar a arquitetura do seu software, fale com o Júlio Omar. A mentoria em arquitetura de software é com esse cara, porque ele vai pegar aquilo que você tem altamente acoplado, legado, pesado de mexer. Eu quero modernizar a arquitetura do software. Eu quero, qualquer um mexe, desacoplado, arquitetura moderna, clean code. Eu quero realmente botar em prática no software que eu vejo falar. Fala com o Júlio Omar, que ele organiza a mentoria com você tranquilamente. Show de bola, é isso aí, Marco, obrigado. Eu não sabia nem como colocar isso, mas você colocou lindamente aí nas palavras, mas basicamente é isso daí, tu precisar também fazer migração de versões de Delphi, porque entra também essa parte que o Marco falou, não adianta só migrar de Delphi se você continua programando antigamente, então é fazer migração e refatorar o código, dar um aspecto legal para ele. Pode ser que para o teu cliente não mude muita coisa, mas daí você vai lá e contrata um designer, tá? E daí a gente aplica a parte que o designer achar bonito dentro da tua aplicação, para que o cliente veja com bons olhos e você angarie mais clientes para vocês. Fica à disposição aí para qualquer um de vocês quiserem me chamar no WhatsApp, no e-mail, ou lá no Discord mesmo. Vou deixar esse mesmo contato também no texto da aula do EAD, porque a qualquer momento vai estar nesta aula o contato do Júlio Omar. Quem não precisa se preocupar se perdeu no chat, esqueceu, que vai estar no texto da aula no EAD, os contatos ali, a recomendação do Júlio Omar. O Nardélio lá, se quiser implementar o TF, dá um grito lá, Nardélio, a gente vai lá e implementa ele rapidinho. Implementação de TF, modernização de arquitetura, o que esse piá manja aí, a gente assina embaixo, sabe muito. Bom, pessoal, vamos aí para 1h30. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Júlio Omar, de coração, obrigado aí pela sua disponibilidade. A brilhantar aí para o pessoal as melhores práticas aí com a CBR. Fiquem à vontade, mandem as dúvidas lá no EAD. Essa aula, assim que o Zoom renderizar, eu já organizo e subo lá no EAD. Lembrem-se que tem o canal da turma lá no Telegram, os avisos, etc. Ok? E aí a gente mantém vocês informados lá. Assim que eu subir para o EAD essa aula, eu já aviso para todos vocês que já está disponível. Quem quiser rever e etc. vai estar lá, ok? Um abraço, bom, pessoal, Marcão. Vou deixar aqui uma boa noite, um grande abraço e até a próxima aula. Grande abraço, pessoal. Até mais.